Fazei-me instrumento de vossa paz. Olá, saudações a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para darmos continuidade às nossas doutrinárias em nossa querida COFA, Casa de Orações Francisco de Assis. Que nesse momento possamos estar numa postura confortável, que possamos dedicar esse momento para o nosso crescimento espiritual. Possamos alinhar nossa mente, nosso coração com a espiritualidade superior e dessa forma vibrar pelo nosso planeta. Queremos também vibrar pelo nosso palestrante, James Ney, que irá proferir uma palestra com o tema Doenças e Doentes. Estar doente ou ficar doente? Eis a questão. Seja muito bem-vindo, irmão. Muita paz, que o Mestre Jesus ilumine as nossas jornadas. Para mim é sempre uma satisfação de estar de forma online com os nossos digníssimos irmãos da Casa de Orações Francisco de Assis, que certamente está em nossos corações, aos nossos digníssimos companheiros internautas que segue online nesta instituição espírita. A nossa proposta para a noite de hoje são algumas questões ligadas a doentes e doenças. Estar doente ou ficar doente? Eis a questão. O problema do ser, do destino e da dor. Porque existe a dor humana. O que vem a ser doentes. A humanidade está doente? Ou a humanidade está com uma diversidade de doenças? E por que nós estamos adoecendo? Esse trabalho é fruto de uma abordagem que nós realizamos em 2015. Já vai fazer 9 anos que eu abordei esse tema e agora estou resgatando esse tema, porque ele é pertinente para os nossos dias atuais. Então, inicio uma análise desse nosso texto dizendo-nos: indubitavelmente, somos um grande corpo elétrico. O ser humano, a alma humana, é um feixe de energias pensante, conforme os espíritos responderam a Allan Kardec, que é o espírito. E os espíritos responderam a Kardec que, se assim podemos nos expressarmos, é uma centelha, é um clarão, é uma luz. O espírito é o princípio inteligente do universo, é esse feixe de energia consciente. Então, quando eu inicio no primeiro parágrafo, dizendo que, indubitavelmente, somos um grande corpo elétrico. E esse corpo elétrico, né, que é o ser humano, a alma humana, que é esse grande feixe. E esse grande feixe, esse princípio inteligente do universo, que é o espírito, eu diria que tudo quanto existe no universo é formado por energias cósmicas. Somos partes, vamos dizer assim, dessa energia cósmica. Quando afirmamos que nós somos o microcosmos dentro de um macrocosmos. E André Luiz, no seu livro, no primeiro capítulo, Evolução em Dois Mundos, ele vai falar que somos os co-criadores em plano maior, trabalhando pela manutenção desse cosmos vivo com os espíritos que são os co-criadores em plano maior e espíritos co-criadores em plano menor. E que tudo que existe no universo, meus queridos irmãos,
é energia, é luz. E aí dizemos, somos espíritos e temos ligação com a matéria. Esse outro princípio, a fim de que, através desses contatos com a matéria, possamos desenvolver nossas habilidades, nosso intelecto, nossas mais profundas capacidades. Ou seja, somos espíritos e, na qualidade de espíritos, estamos ligados com a matéria, um corpo somático. Este corpo somático, este corpo biológico, ele tem aproximadamente 10 trilhões de células. Este, este, esta energia consciente, o espírito, que é energia coagulada através do perispírito, que, por sua vez, o perispírito é o modelador biológico dos futuros dos corpos materiais que possuímos. Então, quando eu digo mais adiante, no próximo parágrafo, que cada criatura tem sua vibração natural. E qual é a tua vibração, meus queridos amigos? Como é que está a tua vibração? Vamos aprofundar essa questão. Cada criatura tem sua vibração natural. O número de pulsações por segundo. Também podemos dizer que cada qual de nós tem a sua frequência vibratória e graças a essa nossa frequência vibratória, esse fenômeno da frequência vibratória é que vai, na realidade, estabelecer as relações do ser espiritual que nós somos com o corpo físico no qual que nós utilizamos. Aqui já começa a delinear o princípio que leva o corpo a adoecer. A relação do espírito com a matéria. A matriz, a origem das nossas enfermidades são psíquica e espiritual. O corpo passa, mas as emoções psíquicas ficam telementadas no corpo energético, no perispírito. E aí, dizemos assim, no próximo parágrafo desse texto, quantas vezes temos determinados hábitos psíquicos que fazem com que nossa frequência vibratória seja mais alta. Uma frequência mais alta, mais luminosa, uma frequência mais alta, mais altoplanos, uma frequência mais alta, melhores contatos psíquicos. Como é que você está estabelecendo a tua frequência? Vamos partir para algo muito simples. Você está no carro ouvindo música. Você liga o rádio do seu carro, FM, frequência modulada. E você está em uma rádio ouvindo música clássica. Então você está numa frequência. FM, frequência modulada. OC, ondas curtas. AM, amplitude modulada. Então, se você está na FM, que é frequência modulada, e você está em uma frequência de uma rádio, ouvindo música clássica, vamos dizer, né? Jean Sebastian Bach, Jesus, Alegria dos Homens. Imagine você dirigindo o seu veículo, né? Em uma rádio, ouvindo Jesus, Alegria dos Homens, de Jean Sebastian Bach. E, de repente, pelo seu próprio livre-arbítrio, você toma decisão de sair daquela frequência de uma música clássica e vai ouvir uma música de padrão primitivo. Uma música que a letra faz apologia à sexolatria, com um ritmo
que mexe com as energias telúricas da sexualidade. Letras que fazem apologia à violência. A violência contra a mulher é uma frequência de padrão baixíssimo. Então, é você que vai estabelecer qual é a frequência que você manterá com o universo, com o mundo espiritual, conforme os espíritos responderam a Allan Kardec. Os espíritos influenciam em nossas vidas bem mais do que vocês imaginam. De ordinário são eles que vos conduzem os vossos pensamentos. Conduzem porque é você, com a sua frequência, com o seu padrão energético, psíquico, com a tua consciência, que vai manter conexão, conectividade, essa palavra nova, né? Na Casa de Orações Francisco de Assis, tem um amigo nosso que é de conhecimento de todos vocês, né? O meu amigo Roberto Rodrigues, manda um abraço aí para o nosso amigo Roberto Rodrigues, e eu converso muito com ele sobre essas questões, né? Dessas conexões com a natureza, com a Mãe Gaia. Então, você adoece por conta do tipo de padrão que você alimenta para a tua alma e que, por sua vez, vai reverberar no corpo físico. Então, no próximo parágrafo, eu digo o seguinte: mas há situações em que a nossa frequência é mais baixa, porque você se permite a criar essa frequência. Vamos ver por quê. Ao invés de formar ondas curtas, ondas longas, ondas pastosas, né? E quando eu já até falei dessas ondas longas, quando eu me referia às questões das frequências das rádios. E quando chegamos nesse ponto de desenvolvermos essas ondas densas, baixas, o nosso corpo não recebe mais essa nutrição dos altoplanos, essas energias espirituais de alto nível. Ou seja, quando você baixa a sua frequência psíquica mental, você cria uma barreira, você cria uma muralha densa, plasmada por você mesmo. O próprio Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele vai dizer: o pensamento cria a vida que procuramos. Você tem a vida que você procura, porque assim você plasmou. Então dizemos que passamos a comungar com os níveis baixos da vida, as energias baixas da vida, as mentes inferiores da vida. Então mudem o posicionamento do teu pensamento, não com palavras chulas, se contaminar com as mídias de comunicação, o que é apresentado nas redes sociais, nos meios de comunicação, da televisão, da teledramaturgia, filmes que fazem apologia a guerras, ao ódio. Você vai criando esse padrão de ódio, e isso vai criando uma ressonância no seu corpo físico e vai reverberar no seu mundo mental, nas suas sinapses, nos seus neurônios. Não é? Então, vejamos, aqui a gente começa já a chegar na questão que os caros amigos querem entender. Doentes e doenças, estar doente ou ficar doente. Tá? Aqui a gente começa a dizer o seguinte: vejamos, a doença não começou no corpo, a doença começou na mente, no ser energético, no indivíduo espiritual que nós somos. Podemos aquilatar como seria a nossa relação mental com o corpo do qual
nos utilizamos. Ou seja, começa na alma, no espírito, e vai refletir no corpo. Para nos situarmos aí, eu diria que será necessário nos tornarmos pessoas saudáveis. Não é? E como é que a gente pode se tornar uma pessoa saudável? Qual é essa dica, James? Para nos situarmos diante do que eu falei, da questão da frequência do pensamento, não é? O pensamento, para que vocês tenham uma ideia, o pensamento, ele tem cor, o pensamento, ele tem cheiro, o pensamento, ele tem densidade, cor, cheiro, densidade e movimentação. André Luiz, em um de seus livros, psicografado por Francisco Cândido Xavier, Os Mensageiros, há um capítulo que ele fala exclusivamente sobre a matéria mental, que é expelida de indivíduos em uma metrópole. Ele observa em uma determinada metrópole, em uma avenida, e que ele via matéria escura sendo derramado pelo paredão de um prédio, de um edifício, em uma rua, em uma viela. Ele vai dizer que ali havia uma população de indivíduos que tinham um tipo de pensamento tão denso que estava criando uma matéria mental, nuvens escuras, bactérias espirituais, produzida e expelida pela nossa consciência. Então imagine uma população de indivíduos vibrando na frequência do ódio, da insanidade. Como muito bem apresentou, meus queridos amigos, Gustave Le Bon. Gustave Le Bon, ele foi um psicólogo francês que ele vai escrever uma tese no século XIX sobre a psicologia das massas, a psicologia das multidões, que um indivíduo só, ele pode ser inofensivo, mas se ele está em um grupo, reunido em um grupo, esse indivíduo é capaz de tirar a vida, porque ele é levado de roldão pelo psiquismo coletivo, pensamento coletivo, lhe induz, você entra no estado de estesia psíquica, que Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, vai falar sobre obsessão coletiva, e o que vem a ser a obsessão coletiva. Recentemente, na história do Brasil, a gente viu isso. A gente viu isso. As pessoas perdendo o senso de lógica, tendo atitude fora do padrão normal. Então, Gustavo Leblon, quando ele fala da psicologia das massas, ele vai dizer que o indivíduo é induzido por uma espécie de energia negativa que lhe induz a fazer algo que não é seu. Então é de quem? Gustavo Le Bon desconhecia a realidade do espírito e que Kardec vai clarear a nossa consciência, que é onde tem uma multidão de encarnados, também tem uma multidão de espíritos desencarnados, lhe induzindo coletivamente a obsediar. Não existe obsessão individual. A pessoa está sob uma obsessão de uma entidade espiritual. Existem cidades, bairros, comunidades que podem sofrer ataques coletivos de entidades espirituais que sintonizam, sincronizam com o tipo de padrão energético daquela cidade, daquela comunidade. Então imagine você uma comunidade, um país vibrando na faixa do ódio e as pessoas que já têm, muitos às vezes têm a predisposição para o ódio, para a guerra, entra nessa faixa de vibração e começa a vibrar no ódio, na guerra.
na destruição. Vamos mais adiante. Eu digo assim: o que é que a gente vem lendo, conversando e pensando? E agora, meus amigos? O que é que vocês estão conversando? O que é que vocês estão pensando? Joana de Ângeles, se eu não me engano, há uma citação dessa benfeitora que ela diz o seguinte, que mais de 60% do nosso pensamento é pensamento negativo. Que nós produzimos por dia 60 mil pensamentos por dia. E desses 60 mil pensamentos, é pensamento negativo. O que você conversa durante o dia? O que você pensa? O que você está lendo? O que você está vendo no WhatsApp? No Instagram? Violência? Então, se você está vendo no Instagram, no YouTube, ou lendo um texto que fala sobre violência, guerra, assassinato, o seu padrão vai estar nesse padrão inferior. E que em um determinado momento isso vai eclodir de uma enfermidade emocional para o seu corpo físico. O que é que a gente vem lendo, conversando e pensando? Esse é o nosso questionamento. O que é que tem tomado conta de nossa mente maior número de vezes ou durante mais tempo? E aí, meus amigos da COFA, o que é que podemos dizer? O que é que os nossos companheiros desta instituição têm pensado? Se nós produzimos, cada indivíduo produz 60 mil pensamentos por dia, e se o mundo, o planeta, somos uma população de 8 bilhões de seres humanos, então multiplique 60 mil vezes 8 bilhões. Quantos pensamentos é jogado para a psicosfera do nosso planeta? Né? É para a gente pensar. Temos que ter esses cuidados, porque, afinal de contas, as nossas patologias, as nossas doenças têm grifes. Elas são personalizadas. A tua doença tem uma grife. E quem fez essa grife foi você. Não culpe o outro. Não aponte os seus erros querendo justificar que foi causado pelo outro. A grife do teu pensamento é você. Não responsabilize o outro. É você que é responsável pelo teu padrão mental, o que você pensa. O fato é que o nosso psiquismo, olha aqui o que é que eu digo. Eu fiz essa palestra, meus amigos, há 9 anos atrás, tem muitos anos, e de uma palestra também de Raul Teixeira. O fato é que o nosso psiquismo alimenta ou não determinados vírus, determinadas bactérias. É a nossa mente que faculta o caldo de cultura para que determinados micro-organismos se desenvolvam ou não em nosso corpo. Quando você tem um sistema imunológico baixo e que você abre a capacidade do desenvolvimento de uma virose ou de uma bactéria por conta do seu sistema imunológico baixo, por conta do seu psiquismo. O psiquismo, não é? Vai alterar o sistema imunológico do teu corpo. É o que nós chamamos de baixa autoestima, a depressão. Leva à alteração de determinadas serotoninas e você adoece emocionalmente. Então, quando dizemos, não é, sobre essas cargas de pensamentos, como Emmanuel diz, Emmanuel vai dizer que
que o pensamento é o espelho da vida. Olha aí, que interessante. O pensamento é o espelho da vida. O seu corpo físico, a sua aparência, reflete a aparência da tua alma. Olha, os espíritos nos identificam não pela aparência física que você tenha, mas pela a irradiação espiritual que você tem. Você pode ter uma aparência muito bonita, mas intimamente você é um mau caráter, é um mau indivíduo. No ano de 1987, pela primeira vez, eu chegava à cidade de Nazaré, no Recôncavo Baiano, conhecido como Nazaré das Farinhas. Era o ano de 87. Ainda jovem, ia participar de um encontro de juventudes espíritas, quando uma senhora negra, afrodescendente, aproximadamente 1,50 m de altura, era uma senhora baixinha, usando uma roupa muito simples, com um lenço na cabeça e aquela arcada dentária que me chamou a atenção em Maria Matilde foi aquele sorriso largo, sorridente, aqueles dentes branco alvo, ela com aquela roupa simples. Eu nunca tinha visto em minha vida Maria Matilde. O calendário da Terra marcava, torno a repetir, 1987. Eu estava em um ônibus, uma caravana da Juventude Espírita de Salvador, visitando a Juventude Espírita da cidade de Nazaré. Aquela senhora abriu os braços, oh, meu filho, seja bem-vindo à nossa terra. E me deu aquele abraço. Daí diante, Maria Matilde entraria na minha vida, em meu coração. Eu me apaixonaria por Maria Matilde e ela por mim. Quando eu sentava para conversar com Maria Matilde, aquela gigante da alma, 1,50 m de altura, era a sua estrutura física, mas a grandeza espiritual de Maria Matilde. Uma mulher que só estudou o 4º ano primário, muito pouco. Ela morava de favor numa casa onde ela trabalhava, como era chamado na época, né? Naquela época era chamada de empregada doméstica, hoje nós chamamos de secretária. Ela tinha uma grandeza espiritual gigantesca. Quando ela falava do Evangelho de Jesus, quando ela falava da vida, ela era uma grandeza, ela irradiava a luz. Então, a aparência de Maria Matilde escondia a grandeza espiritual daquela alma. Anos depois, Maria Matilde desencarna, meus queridos irmãos. Ela deixa o vaso físico, as vestes que lhe serviam. Era uma senhora que não reclamava, ela sempre estava de bem com a vida. Soube conviver na terra de forma saudável. Mas ela partiu, retornou à paternidade divina, à paternidade espiritual. Muitos anos depois da sua desencarnação, eu me encontrava na cidade de Irecê para proferir uma palestra em uma conceituada instituição espírita daquela cidade. Recordo-me como se fosse hoje. Eu estava na tribuna espírita, diante daquela plateia, e me deu um branco. Eu iria abordar o tema, o espiritismo e os problemas da humanidade. Esse era o tema. E me deu um branco.
Eu fiquei sem saber como iniciar a palestra. Foi quando eu me lembrei de Maria Matilde. Maria Matilde, me inspire. E eu sentia, quando eu lembrei de Maria Matilde, eu sentia a presença espiritual daquela irmã. E ela me inspirou. Mas quando ela estava em vida, ela não sabia ler e escrever muito bem. Mas no mundo espiritual, ela tinha outra identidade, ela resgatou a sua verdadeira identidade. O que eu estou querendo dizer com isso? Que nós, enquanto estamos na Terra, estamos vestidos pelo corpo físico, e que o corpo físico reflete as emoções da alma. A doença, como eu falei inicialmente, ela tem a sua origem, a sua matriz, o pensamento, a tua consciência. Se você sentir raiva, ódio, ira, desejo de vingança, você é um forte candidato a desenvolver uma cardiopatia. Dr. Stephanie Matheus iria criar em 84 o Instituto Internacional do Perdão. Dr. Stephanie Matheus. Ele cria um instituto psiquiátrico sobre o perdão, que ele vai identificar que a maioria dos seus pacientes que busca o consultório psiquiátrico são pacientes que têm um perfil de não perdoar. Pelo fato de você guardar mágoas, ressentimento, iras, você desenvolve doenças como câncer, como a cardiopatia. Muitas das vezes, as nossas doenças genéticas congênitas, ela tem origem nas vidas pretéritas. A maioria das nossas doenças, que a gente tenta explicar o inexplicável, ela tem origem em vidas passadas, que você criou. Siddhartha Gautama, Buda, ele, há milênios, ele tem uma frase que eu sempre gosto de citar, que ele diz assim: somos o que pensamos. Com o pensamento construímos o mundo. O mundo nada mais é do que a criação mental dos seus próprios moradores. Então o planeta Terra, vai dizer Buda, reflete o comportamento da massa humana. Então, já nas nossas considerações finais, eu diria assim: se eu tenho uma vida mental pessimista, negativa, eu vou permitir que todos os micróbios façam festa em meu organismo. Se tem uma mente positiva, se tem uma mente ativa, eu digo que não é trabalho de tal maneira que não permita que esses micro-organismos façam festas em meu corpo. Percebeu? Então, se você tem uma vida pessimista, preste bem atenção. Você está criando fábricas de micro-organismos, de micróbios, bacilos psíquicos e espirituais, que vai atuar na intimidade da tua célula, com o teu pensamento positivo. O seu pensamento negativo é alimento para a criação destes micróbios plasmado por você. Mas se você tem um pensamento positivo, você é invadido por flocos de luzes. E aí a gente já concluindo, Jesus Cristo, meus queridos irmãos, nos disse, e o Evangelho, e o evangelista Mateus anotou no capítulo 5 do seu Evangelho, no versículo 29 e 30, que se nosso olho for motivo de escândalo, é melhor retirá-lo do que entrar na vida com o olho e perder a alma. Está vendo aí? E quantas vezes nós somos motivos de escândalo?
E se você é causador de algum motivo de escândalo, de fofoca, de disse e não me disse, isso tem uma consequência. E a primeira vítima vai ser você mesmo. E você vai ter que responder pelas suas ações, pelas suas atitudes. Se nossa mão for motivo de escândalo, será melhor retirá-la, atirar fora do que entrar com a mão e perdermos a alma, perdermos a paz. Então retire a erva daninha que contamina o teu coração. Nesta simbologia utilizada pelo mestre Nazareno, podemos imaginar todos os demais órgãos do nosso corpo físico, todos os demais recursos do nosso corpo físico ou de nossa mente, quando mal utilizados, gerando problemas, potencializando enfermidades em nós. Então, tomem cuidado para não potencializar enfermidades para você mesmo. Daí, o meu olho, o indivíduo que enxerga, que olha, que vê, para forjar a maledicência, para a intriga, para calúnias, certamente usou mal a sua capacidade de ver. Se teu olho é motivo de escândalo, não é o olho físico, é o modo de ver, porque em outro momento o mesmo Cristo nos ensina. 2 pontos. Quando os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Profundo, né? Quando nossa maneira de ver o mundo for positiva, melhorar, nós estaremos crescendo. Isso será um indício de nosso progresso, de nossa evolução. E é por causa disto que vale a pena estarmos sempre atentos à nossa saúde e às nossas doenças. Então, quando os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, e esta luz reverberará na intimidade do teu corpo orgânico. E aqui, já vamos concluindo, e que eu digo, quando o organismo adoecer, poderemos procurar onde é que nós estamos criando circuito de tal forma que o corpo está entrando num curto-circuito, de onde estamos buscando essas energias pavorosas. Quando isso ocorre, e aqui a gente conclui, e quando isso ocorre nas crianças, nos recém-nascidos, nós aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo que a causa não está na atualidade da vida. Essa causa vem das experiências transatas da alma, porque Deus é amor e por esse amor é absolutamente justo. Nossa doença ou nossa saúde depende de nós. Ou seja, as doenças e crianças em eternidade têm a sua origem das experiências de vidas passadas. Então, eu concluo essa nossa apresentação com a pergunta que eu iniciei. Doentes e doenças. Estar doente ou ficar doente? Eis a questão. Então, é você, meus queridos irmãos, da Casa de Orações Francisco de Assis. O próprio Francisco de Assis, hein? Era uma fonte inesgotável de amor. O irmão, alegria. Olha, o pensamento positivo de Francisco de Assis. Ele chamava a irmã Lua, o irmão Sol, o irmão Lobo, a irmã Chuva. Francisco de Assis saía caminhando entre as árvores, sentava, meditava, amava a natureza como nunca. Ele não tinha pensamento positivo. Ele se desprendeu do mundo de César quando ele disse para o seu pai, Pedro Bernardone: Papai,
De hoje em diante, não carregarei as suas vestes. E tirou todas as vestes e deu a Pedro Bernardone. Mas a sua mãe, que chamava, acho que era Maria Piccadilly, entendeu a mensagem luminosa de Francisco de Assis. O irmão Alegria, o irmão Luz. Ele curava os leprosos, beijava as chagas dos leprosos, mas não se contaminava, porque a alma dele é uma alma de luz, porque o pensamento de Francisco de Assis é um pensamento conectado com o divino, com o ser senciente, que é Deus. Gratidão, muita paz, que o Mestre Jesus nos abençoe. Quero agradecer por essa maravilhosa palestra. Muito obrigada, James. E agradecer também a todos que nos acompanharam. Que possamos cada vez mais refletir e entender como nós reagimos, nos comportamos com tudo que acontece em nossa vida. E dessa forma possamos, crescer e evoluir espiritualmente. Não esqueçam, curtir essa página e compartilhar essa palestra, para que ela alcance cada vez mais pessoas. Muito obrigada a todos e até a próxima!